Olá, meu amigo, eu sou o André Chiga e que bom que você está passando por aqui. Eu te faço um convite, fique aqui com a gente pelos próximos 15 minutos, que nós vamos trazer algumas dicas muito importantes para a sua saúde. A nossa conversa de hoje é sobre uma sugestão da Dona Maria Aparecida de São Paulo, que pediu para a gente abordar um assunto muito legal, que é o estresse. Chegamos à conclusão no episódio 1 que existe uma cascata hormonal que faz com que o nosso corpo reaja de uma maneira incrível. Coração acelera, a pele fica fria, o seu cérebro funciona mais rápido. Tudo isso são os efeitos fisiológicos do estresse. O estresse libera um hormônio adrenalina, que a gente chama de hormônio da luta ou da fuga. Sempre que você tiver que brigar ou fugir, você vai contar com esse tal hormônio adrenalina. Esse mesmo, é o mesmo hormônio dos esportes de aventura, dos esportes radicais. E aí, a gente já conversou sobre alguns sintomas do estresse. Nós conversamos no episódio número 2 que existe uma estratégia chamada GPS. É exatamente isso, uma analogia que tem com o nosso GPS do celular. Sabe quando você está meio perdido, que você vê lá que rua e qual o melhor caminho a seguir? No nosso GPS, Gestão Pessoal de Estresse, serve para isso também. Quando você estiver muito estressado, falando, caramba, por onde eu vou? Você vai se lembrar de uma estratégia, de um método. E o método significa domine o que te causa estresse, busque prazer na vida. E o terceiro pilar é crie durante toda a sua vida uma rede de suporte. Se você não assistiu o episódio 1 e 2, eu te convido a ir lá no nosso canal do YouTube e se inscrever e assistir os dois. E esse aqui de hoje também vai ficar gravado lá e se fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos e com seus parentes. Muito bom! E o nosso assunto de hoje? Hoje é o episódio 3, nós vamos falar dos dois pilares. Conheça o inimigo e defina o que te causa prazer na vida. Nós vamos falar do hormônio adrenalina, de outros hormônios também que são envolvidos no estresse. Você vai conhecer algumas estratégias do Sun Tzu, da Arte da Guerra, um livro escrito 400 anos antes do Cristo. Você vai perceber que você precisa conhecer o inimigo. E aí também nós vamos te trazer uma reflexão de como é importante, mesmo eu sabendo que a sua vida está muito corrida, que você está cheio de coisa para fazer, como é importante você tirar lá do fundo do baú aquelas coisas que você gostava de fazer, mas que faz tempo que você não faz. Você vai entender como é importante ter prazer para equilibrar o seu estresse. E por que será que muita gente, nos momentos que tem de descanso, em vez de realmente deitar numa rede e ficar descansando, ainda buscam mais coisa que dão estresse? Isso tudo é o que nós vamos conversar hoje, nesses dois pilares. Conheça o inimigo e defina o que te dá prazer. E no último episódio, no próximo programa, nós vamos falar talvez da situação mais importante na gestão pessoal do estresse, que é construir uma rede de suporte. Quando você cai, quem te ajuda a levantar? Suporte financeiro, suporte profissional, suporte dos amigos, suporte espiritual, todos os suportes, a sua rede, o que sustenta quando você realmente tem um problema sério. Não os amigos virtuais, mas os seus amigos reais e também a sua espiritualidade. É sobre isso que nós vamos conversar no próximo programa. E hoje, no próximo bloco, nós vamos falar sobre estresse, causas e estresse, o que a gente pode fazer para neutralizar esse estresse. Então não sai daí, rapidinho a gente já volta. Te vejo no próximo bloco. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil.
O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora. Armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Creo e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-creo.com. Quero conversar com você hoje sobre a gestão pessoal do estresse. A gente já sabe que é impossível viver sem estresse. A gente já sabe que existe uma estratégia de criar um planejamento estratégico pessoal. E hoje eu quero falar com você sobre dois pilares sobre esse planejamento. O primeiro é: defina claramente o que te causa estresse. Da Arte da Guerra, de Sun Tzu, conheça o inimigo. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer 100 batalhas. Se você conhece o inimigo, mas não conhece a si mesmo, para cada 100 você vai perder 50. Agora, se você não conhece o inimigo e nem a si mesmo, você vai perder todas. Então é um momento aqui de autoconhecimento e de definir claramente o que está causando esse estresse. Uma das coisas que mais causa estresse nas pessoas e em nós médicos é a falta de tempo. As pessoas estão vivendo muito estressadas. Por quê? Porque as agendas são confusas. Porque a gente assume responsabilidade demais. A gente põe muitos pacientes de uma vez na agenda. A falta de tempo está muito mais relacionada com a falta de organização do que com a falta de tempo propriamente dito, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Uma coisa importante aqui é você definir claramente quais são os seus papéis na vida. Você é pai, marido, filho, além disso você é profissional, então você já tem alguns papéis muito importantes na sua vida. E aí você está fazendo mestrado ou doutorado e ainda decide neste mesmo momento ser o síndico do prédio, por exemplo. Isso tudo é previsível, você pode evitar algumas coisas. A gestão do tempo faz com que você tenha controle sobre a sua gestão de estresse. Um dos principais inimigos, a falta de tempo. Existe uma matriz chamada Eisenhower, que define claramente as prioridades. De um lado estão as coisas importantes, do outro as coisas urgentes. O que for urgente e importante, você precisa fazer pessoalmente e fazer agora. O que for importante, mas não for urgente, você pode programar para fazer depois. O que é urgente, mas não é importante, você pode delegar para alguém da sua equipe fazer para você. E toma cuidado com aquilo que não é nem urgente, nem importante, mas está ocupando a sua cabeça e ocupando o seu tempo. Você pode deixar isso para depois ou nem fazer. Essa matriz é fundamental para quando você tiver que tomar a sua decisão de onde você vai investir o seu precioso tempo. Principalmente naquilo que é urgente e importante. Muitas vezes a gente não sabe dizer não para as pessoas. E eu entendo que a nossa carreira tem esse lado altruísta,
Mas percebam, às vezes as pessoas têm coisas que são muito importantes para elas e muito pouco importantes para a gente, e a gente troca, às vezes, horas com a nossa família, por exemplo, para resolver problemas de outras pessoas. Quando a gente fala de definir prioridades, é ter muito claro realmente qual é o seu propósito, o que é importante para você. Um outro inimigo muito comum é a falta de dinheiro. O problema não é a quantidade de dinheiro que você ganha. A gente está falando da má gestão do dinheiro. O que acontece é que às vezes a gente sabe ganhar, mas a gente não sabe como não perder dinheiro. A coisa mais importante quando a gente fala de liberdade financeira é a disciplina de poupar um pouco todo mês e investir o dinheiro. Para quê? Para multiplicar esse dinheiro. O que a gente tem visto muita gente fazer é gastar mais do que ganha. E aí você acaba entrando num buraco sem fundo. Imagina quando você entra no cheque especial pagando 10% de juros ao mês, ou no cartão de crédito. Fica escravo dos bancos. E isso é uma das coisas que mais causa estresse nas pessoas. Então, se você quer ter sua gestão de estresse sob controle, cuide muito bem do seu dinheiro. Faça amizade com o seu dinheiro. Trate muito bem o seu dinheiro, porque ele tem que dar filhotes, ele tem que multiplicar. E ele não pode ser um peso para você. Ou você domina o seu dinheiro, ou ele vai dominar você e você vai ficar escravo da sua conta bancária, das suas dívidas. Eu criei um conceito para ficar bem na sua memória, que as aranhas não tropeçam. Por quê? Porque tem 8 patas. Então, quando a gente fala de dinheiro, pense em diversificação de renda. Você tem o seu salário, a sua esposa também trabalha, você tem uma casa ou 2 de aluguel, você tem dinheiro no banco, você tem dinheiro numa corretora, escolheu alguns fundos seguros e outros mais arriscados, você tem várias fontes de renda. Quem tem reserva financeira no banco vai se estressar menos do que quem só tem dívida. É isso que eu quero dizer. Conheça o inimigo e previna-se contra a falta de dinheiro e a escravidão dos bancos. Outra coisa que causa muito estresse é o medo, é o pânico, a insegurança, a violência urbana. Tem muitos colegas nossos andando de carro blindado. Isso ajuda. Não impede que você seja assaltado, mas isso facilita, é uma forma de se proteger. Não parar em lugares onde não tem estacionamento, ficar atento com o semáforo. Eu já vou parando o carro lá atrás, antes de parar no semáforo, para não ficar parado à noite em alguns cruzamentos, por exemplo. Isso tudo é prevenção de estresse. O nosso mundo está muito violento e eu sei que isso gera muito estresse. Ainda falando da arte da guerra, de Sun Tzu, ele fala, antes de iniciar uma batalha, avalie as reais possibilidades de vitória. Porque se você perceber que não dá para ganhar essa guerra, evite o confronto. Pega realmente um papel e uma caneta ou anota no seu notebook todos os pontos que te dão estresse. Conheça o inimigo. E o segundo ponto da gestão pessoal do estresse é defina aquilo que você gosta de fazer. Eu falo que a endorfina é o hormônio natural para o estresse. Se a adrenalina e o cortisol são os hormônios do estresse, a endorfina é o hormônio do prazer. Então busque aquilo que você gosta de fazer. São as válvulas de escape. As próprias empresas, as grandes empresas hoje, como Google, Facebook, todos eles criaram ilhas de bem-estar no meio da empresa. Para quê? Porque eles sabem que se eles derem prazer, se eles derem momentos de descanso, de descompressão para os seus colaboradores, além de prevenir doença, além de melhorar o bom humor da equipe, melhora até a produtividade. Que tal se você também criar durante o seu dia ilhas de prazer? Fazer happy hour, viajar, fazer esporte, além de ajudar a saúde, você ajuda muito no seu estresse. Esportes de aventura, esportes de quadra, esportes individuais ou coletivos, qualquer tipo de esporte. Busque prazer na vida. Se você tem claramente o que te causa estresse e você busca o que te dá prazer na vida, você já está um passo à frente na sua gestão pessoal do estresse. Sensacional! Você já entendeu a fisiologia do estresse, que existe um método chamado gestão pessoal de estresse, que é o GPS, e que o GPS ele tem 3 pilares: o que te causa estresse, o que te dá prazer e suas redes de suporte. Hoje nós falamos dos 2 pilares e no próximo programa nós vamos conversar bastante sobre como criar essa rede de suporte que, se você cair, vai tornar a sua queda mais macia e as molas vão te ajudar a levantar de uma maneira mais rápida.